Você que tem acompanhado as nossas mensagens, dá uma força para o nosso canal, se inscreva, ative aquele sininho para receber as notificações de novas mensagens, compartilhe os nossos vídeos. Existem muitos irmãos precisando conhecer a palavra da verdade. Muito obrigado. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive em oração ao Senhor. E a palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que tantos conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado, exaltado e glorificado seja o nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra faça fluir as tuas orações até o trono de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, minha amada família em Cristo Jesus. Muita habilidade, pouca habilidade, eloquência, ou talvez não tanta fluência verbal, tímido, extrovertido, de uma forma ou de outra, com as nossas experiências, conhecimento e necessidades individuais, todos estamos aptos a realizar orações ao nosso Deus. E Ele deseja isso de nós. E sabemos que Ele está disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano, ou 366 sendo o ano bissexto. O Senhor está todo o tempo esperando por essa iniciativa da nossa parte. Existem pessoas que alegam que não oram ao Senhor porque não sabem como orar. E, no entanto, conversam livremente com um amigo. Então não é verdade que não sabem orar. Porque também podem conversar com o Senhor, que, aliás, é o nosso melhor amigo. Outros dizem que não conseguem tempo para orar. Ora, mas consegue assistir a novela, ao Big Brother, ou aquela partida de futebol. Então, mais uma vez, meus irmãos, essa afirmação não é verdadeira. O problema em si está na importância que se dá às orações. Essas pessoas estão colocando a comunicação com o Senhor e o ato de buscar a Deus
em uma das suas últimas prioridades, quando o Senhor requer que seja a nossa primeira. Orar não é algo chato, maçante, desagradável, como dizem algumas pessoas, sem o devido conhecimento. Nem tampouco algo dolorido, mas ao contrário, é um esvaziamento dos nossos corações e das nossas mentes. É um alívio, um ato de transferência das nossas necessidades, expectativas para a mão de Deus, no reconhecimento da total soberania e poder da parte dele. Uma afirmação de que ele está no controle absoluto de tudo e que ele pode fazer qualquer coisa que esteja de acordo com seus princípios e planos. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 12, diz a palavra do Senhor. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Depois, Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, a oração é um ato de fé que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento, ou ainda um ato de louvor diante do nosso grande Deus. A oração pode ser feita de forma individual ou comunitária, em público ou em particular, por nós mesmos ou por muitos irmãos. E a forma de oração vai depender muito do conhecimento bíblico da pessoa e da intimidade que cada um tenha com o Senhor. Existem pessoas que confundem oração com reza, principalmente na doutrina católica. Mas, muito embora ambos os atos sejam uma tentativa de se conectar através do diálogo com o nosso Deus Criador, eles muito diferem na sua essência. A oração sai do coração, enquanto que a reza sai do cérebro. A oração consiste em um diálogo franco e aberto do orador com Deus, enquanto que a reza corresponde à repetição de uma sequência de palavras ditas por uma terceira pessoa. Jesus já condenou essa tentativa de falar com Deus através de rezas, usando de vãs repetições, informando inclusive que Deus não ouve e nem aceita esse tipo de comunicação. Portanto, creio, meus amados irmãos, que o Senhor está mais interessado na nossa sinceridade em abrir os corações para Ele do que na nossa capacidade de memorizar frases pré-fabricadas. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios,
que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós não pedirdes. Glórias a Deus. Meus irmãos, precisamos orar ao Senhor pelas nossas vidas, já que somos totalmente dependentes dEle e o necessitamos 24 horas por dia. Oremos também pela vida das nossas famílias, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Oremos pelo nosso pastor, aquele que nos ensina a trilharmos os caminhos de Deus. A grande maioria das pessoas, inclusive os que aspiram ao episcopado, não tem ideia do que é ser líder de uma congregação e estar por dias e noites a fio, dedicando-se à vida das ovelhas e sofrendo ataques de parte dos opositores e da sociedade. Oremos também pelos missionários, aqueles que aceitaram o desafio de ir para lugares difíceis, regiões inóspitas, com risco das próprias vidas, para cumprir com o ídolo de Jesus. Eles necessitam tanto do nosso apoio espiritual quanto material, já que estão fazendo o que nós também deveríamos fazer. Oremos pelos governantes do nosso país. Eles estão exercendo essa função com a permissão do Senhor. Então peçamos a Deus sabedoria para que eles possam conduzir esta nação. Oremos pelos enfermos, pelos presidiários, pelos nossos inimigos, para que eles sejam tocados pela mão de Deus e tenham as suas vidas transformadas milagrosamente. Façamos isso, porque existe galardão nos céus para cada um de nós. Enfim, oremos, irmãos, pela paz no mundo. Esse mesmo mundo que o Senhor criou em graça e em paz, e que vem sendo drasticamente transformado pelas mãos do inimigo e dos seus seguidores. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Depois, Mateus 5, 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Glórias a Deus. Nunca diga, meu amado irmão, que você não tem tempo para orar, ou que não sabe quando orar, porque a palavra de Deus nos ensina que devemos orar o tempo todo. Orar sem cessar. Ou seja, precisamos manter essa conexão com Deus de forma permanente para não darmos lugar ao inimigo. Não importa onde estejamos, sempre devemos falar com o Senhor, ainda que espiritualmente, de forma inaudível. Ninguém precisa saber que estamos em oração, apenas o Senhor. Existem pessoas que pensam que é suficiente
fazer uma oração à noite, antes de dormir. Aquela oração que você nunca consegue terminar devido ao sono e ao cansaço. Ou aquela oração matinal, super corrida, porque a pessoa já está atrasada para os compromissos do dia. Não, meus irmãos. Precisamos sim dedicar ao Senhor uma parte do tempo que Ele nos concede e fazer uma oração tranquila, para que o Senhor ouça a nossa voz e para que nós também ouçamos a voz do Senhor. Mas além disso, mantenhamos o contato com Ele, orando em espírito, durante todo o dia. Não quebremos esse vínculo, que é vital para a nossa segurança e sobrevivência. 1 de Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Como devemos orar? Existem pessoas que gostam de se exibir, usando de grande influência verbal, tentando demonstrar ter grande intimidade com Deus, mais do que todos os irmãos. Normalmente, esses são tomados como os grandes oradores e são a causa da intimidação de muitos irmãos mais humildes que não contam com a mesma habilidade, fazendo com que os mesmos cheguem até a admitir que não sabem orar. No trecho inicial que apresentamos, o apóstolo Paulo deixa claro que nós nem mesmo sabemos como orar e necessitamos que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Então, isso se aplica tanto aos oradores mais experientes quanto aos iniciantes. Nenhum de nós sabe orar como convém. Mas existem algumas orientações que estão passando aos irmãos, porque em verdade precisamos buscar sempre nos aproximar do modelo requerido pelo Senhor, mesmo sabendo que não o alcançaremos integralmente nessa vida presente. Jesus nos deixou uma ótima indicação de como nos convém orar. Essas orientações visam também eliminar alguns vícios que existem em diversas congregações que podem, em realidade, prejudicar a nossa comunicação com o Senhor. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Meus irmãos, Jesus disse: portanto orareis assim. Compreendamos o que o nosso Senhor quis dizer e não cometamos o mesmo erro dos irmãos da doutrina católica romana, que, não conhecendo a Bíblia, não sabe que o próprio Jesus condenou as vãs repetições, como já vimos. Não vai aqui, meus irmãos, uma crítica ao povo católico, mas sim à doutrina católica, já que a igreja foi fundada com o objetivo de divulgar a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, o que eles praticamente não usam. Então Jesus disse: orareis assim, que significa orareis dessa forma, ou desse modo.
ele não disse, orareis com essas palavras. Mas ao invés disso, ele nos demonstrou como seria a estrutura de uma oração feita da maneira correta. Pai nosso que estás no céu, indica a forma como devemos iniciar a nossa oração, definindo claramente com quem estamos abrindo esse canal de comunicação, para que não haja nenhuma dúvida, nem no plano material, nem no plano espiritual, de que estamos falando ao nosso Deus. É com o nosso Deus poderoso com quem temos que falar, independentemente da forma como você vai tratá-lo, de Pai, Senhor, Jesus, ou o nome de Deus que esteja no teu coração. Santificado seja o teu nome, indica que logo após a definição do destinatário das nossas palavras, como sendo o nosso Deus poderoso, devemos exaltá-lo, louvá-lo e dar-lhe a honra que ele merece, porque somente ele é digno de honra. Então, dedique alguns momentos para isso, para glorificar ao nosso Deus e agradecer-lhe por tudo o que ele já realizou na tua vida e até mesmo pela tua própria vida. Lembre-se também de que não podemos apenas pedir e pedir sem agradecer. Lucas 17:17. E, respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Venha ao teu reino indica o quanto precisamos e esperamos pela mão do nosso Senhor, ainda que seja através dos seus anjos. É o reconhecimento do grande poder e majestade do nosso Deus, e uma indicação de que nós temos plena consciência de que somente Ele pode resolver os nossos problemas e nos salvar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, significa o reconhecimento da soberania do nosso Deus sobre todo o universo, e de que, independentemente do que iremos pedir a Ele, sabemos que a vontade dEle é que é boa, agradável e perfeita, e não as nossas. E que nós renunciamos aos nossos anseios para dar lugar aos planos de Deus. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é uma admissão de que tudo provém do Senhor e nada de nós mesmos. Toda a provisão, todas as bênçãos, prosperidade e o ar que respiramos, recebemos das mãos de Deus, cientes de que sem Ele nada podemos fazer. Nesse momento, podemos sim pedir ao Senhor tudo o que está nos nossos corações, tanto para nós mesmos, quanto para nossos irmãos, amigos, familiares, por todo o povo de Deus, por aqueles que nós nem mesmo conhecemos, enfim, por todas as criaturas do Senhor. João 15:4. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Depois Mateus 5:43. Ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazes os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazes os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É um reconhecimento de que precisamos do perdão divino e de que para isso também perdoamos de antemão aos nossos ofensores e agressores, porque Deus deixou claro que se perdoarmos aos irmãos, receberemos dele também o perdão, mas se não perdoarmos aos nossos irmãos, também por ele não seremos perdoados. Marcos 11:24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Em algumas versões, esse trecho, meus irmãos, aparece como: não nos deixe cair em tentação, que, aliás, nos parece o sentido mais adequado para a tradução dessa frase de Jesus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém. Essa frase indica que precisamos permanentemente da proteção e livramento do Senhor. E é dele que esperamos a guarda e defesa, de ninguém mais. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, 1 de Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Significa o total reconhecimento da majestade e soberania do nosso Senhor Jesus sobre todas as forças do universo. É uma forma de encerrar a oração da mesma forma como iniciamos, glorificando e exaltando ao nosso único Deus, o Criador de tudo o que há. Isaías 17:7. Naquele dia, atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos orarão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Naquele dia, as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação.
Em suma, meus irmãos, ao invés de repetir as palavras de Jesus, devemos repetir a estrutura de oração que ele nos deixou. Primeiro, identificarmos a quem vamos orar, ao nosso Senhor. Em segunda, o exaltarmos e glorificarmos. Depois, aceitarmos a justiça e a vontade de Deus nas nossas vidas, agradecendo a Ele por todos os feitos já realizados. Aí, então, podemos pedir tudo o que estiver nos nossos corações, submetidos sempre à vontade de Deus. Então, pedimos a Ele a proteção para as nossas vidas e encerramos exaltando mais uma vez. Existem pessoas, meus irmãos, que oram dando ordens a Deus. Senhor, cura essa doença do irmão. Ou então, Senhor, se você não realizar isso na minha vida, não dou mais os dízimos. Ou, Senhor, me concede esse emprego, senão eu rasgo a minha Bíblia. Ora, meus irmãos, precisamos usar o nosso bom senso para não interrompermos a nossa comunicação com o Senhor. Quem somos nós para dar ordens ao Senhor ou barganhar com Ele? Compreendamos, irmãos, o que nos está concedido e o que nos está limitado. Quando vamos solicitar alguma coisa do Senhor, precisamos pedir com humildade e respeito, reconhecendo a nossa pequenez diante dele e sempre nos sujeitando à vontade dele, como já vimos. Agora, quando estivermos orando, por exemplo, para a cura de uma enfermidade ou expulsão de um espírito maligno, aí sim temos que usar a autoridade e determinar a saída daquele mal, porque esse poder já nos foi concedido pelo Senhor. Já temos autoridade para isso. Não usemos um pretenso poder de dar ordens ou de pressionar a Deus ou cobrar dele o que já nos foi por Ele mesmo concedido. Mateus 10, 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Existem também pessoas que, quando oram em grupo, iniciam falando com Deus e no meio da oração começam a falar com o grupo, a ministrar ensinamento bíblico. Isso interrompe a nossa comunicação com o Senhor e nos impede, meus irmãos, de ouvir o que Ele quer nos dizer. Quando nos propusermos e dispusermos a falar com Deus, falemos com Ele. E encerrando então, estamos liberados para pregar e profetizar para os irmãos. Nós podemos começar falando com Deus e depois deixar o Senhor esperando enquanto falamos ou pregamos para os irmãos. Sejamos sensatos e respeitemos o tempo que decidimos dar para Deus e demos a Ele também a oportunidade de nos responder, de falar conosco o que Ele deseja falar, o que Ele quer que nós escutemos. Salmos 4, 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Meus irmãos, não sabemos orar como convém, mas isso não significa que não devamos orar. Precisamos sim falar sempre com o nosso Deus e Ele está esperando por isso.
Para orarmos adequadamente, é imprescindível também o conhecimento bíblico. Precisamos ler e estudar a Bíblia regularmente para adquirirmos o conhecimento do Senhor e a intimidade para com Ele. E para podermos realizar citações bíblicas durante a oração. Observe, irmãos, que a Bíblia contém milhares de promessas e se o que vamos pedir guarda compatibilidade com alguma promessa bíblica, podemos sim, e em verdade, devemos reforçar o nosso pedido com a promessa deixada pelo Senhor. 2 Coríntios 1:20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Depois Hebreus 10:35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Então, meus amados irmãos, não nos preocupemos com a eloquência, caso não a tenhamos. Deus já sabe exatamente como cada um de nós é, as nossas qualidades que foram concedidas por Ele e os nossos defeitos que foram basicamente gerados pela nossa carne. Mas Ele espera poder demonstrar para o mundo espiritual a nossa sinceridade, a nossa coragem de abrir o coração diante dEle e revelar o mais íntimo de cada um de nós. Todos nos comunicamos, falamos com outras pessoas. Seria demasiado que o Senhor espere que falemos também com Ele? É claro que não. O que Ele quer, meus irmãos, é algo muito simples e passível de ser realizado por qualquer pessoa neste mundo. Deus nunca requer de nós mais do que nós podemos dar. Não sabemos orar como convém, é uma verdade, mas podemos dar o nosso melhor para Ele. Ele sempre tem o melhor dele para nós. Muitas orações não são respondidas porque não são recebidas pelo Senhor, pela forma como são realizadas. Depois de orarmos, temos que permanecer na fé, no Espírito. Precisamos também ser pacientes, confiando no Senhor, para esperar a resposta no tempo dele e não no nosso. Precisamos também aceitar a resposta de Deus, quer ela seja aquela esperada por nós ou não, sem nos rebelarmos contra o nosso Senhor, cuja sabedoria transcende toda a nossa compreensão humana e que sempre tem o melhor para aqueles que são dele. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Conceda, Senhor, eu te peço no nome de Jesus, tanto a mim quanto a cada irmão que se dispõe a falar contigo, a coragem e a sabedoria para orar da forma correta, da forma como você recebe. E aqueles que não se dispõem, mas que são teus, Senhor, dá-lhes o encorajamento, a segurança e a revelação das tuas verdades diante dos olhos de cada um, no nome de Jesus. Tu és o nosso Deus soberano, grande e exaltado, o nosso escudo, a nossa força, a razão do nosso viver. Glorificado sejas tu para todo sempre, Senhor. Amém. E quanto a nós, meus irmãos,
Fiquemos todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Amém.